Temos o mapa 22 de agosto. Temos Sol Leão, Ascendente Leão, Lua Câncer. Esse mapa faz parte daquele grupo de mapas que eu estou analisando de uma forma um pouco mais ampla. O Sol de Leão é o Sol no segundo signo de fogo. Então o Áries era encarregado por disparar os processos. Leão é responsável por liderar as pessoas dentro dos processos. Então, o que acontece com o Leão? Leão tem uma capacidade fantástica de se expressar, de expressar o que pensa, de pensar nos outros, em tentar ajudar e até mesmo carregar os outros e tudo mais. Isso tira um pouco da atenção do leão para os próprios defeitos. É como o câncer usa a comida para, dar uma mascarada nas coisas. O leão tira a atenção dele e coloca nesses assuntos. Por que eu estou pontuando isso? Uma pessoa que nasce com ascendente leão, Sol leão, ascendente leão, ela nasceu para liderar. E ela vai ter que desenvolver uma inteligência emocional fora do comum, sob pena de comprometer a qualidade da liderança que ela vai ter. Então, é uma pessoa que tende a ser bastante alegre, bastante disposta, fisicamente ela tende a ser uma pessoa que está muito em forma, porque os signos de fogo têm essa habilidade. Signo de fogo no ascendente facilita para que a pessoa tenha um corpo bem modelado. Então, no caso da mulher, isso vai deixar aquela mulher que tem um cabelão lindo, sabe aquela mulher que tem um cabelão lindo? Vai chamar muita atenção, vai ter bom gosto para se vestir, etc, etc. O que acontece? Não consegue focar nos próprios defeitos. E aí nós vamos ver que dependendo do mapa que a pessoa tem, isso ela nunca vai olhar e vai ter que voltar aqui para poder analisar isso numa próxima vida. De tão intenso que é. Então vamos lá. O Sol na primeira casa, junto com o Mercúrio, mas o Mercúrio já em Virgem, sugere o quê? Que as ações dessa pessoa é uma ação de liderança que contém elementos de análise, de planejamento, de perfeição, de detalhamento. Leão não é exatamente o signo que vai se preocupar com detalhes do que vai ser montado. Vamos criar uma imagem. Leão não é o signo que está preocupado em botar os montagem de veículo. O cara está lá com o chassi, o monobloco do veículo, e ele tem que juntar duas peças para elas ficarem no ângulo certinho, para que ele coloque o fixador, e aí ele confere para ver se o fixador ficou bem. Não é leão, mas é virgem. Então ele vai dividir dentro dele a necessidade de prestar atenção em tudo e ao mesmo tempo em detalhes. Isso vai criar um certo desconforto dentro da pessoa, o que é normal. Como ela lida com as questões de quanto ela se sente segura? Bom, aí é Virgem que vai comandar o assunto. Virgem, porque ele tem responsabilidades muito específicas, Virgem ele é mais cuidadoso com essa questão de se sentir seguro ou não. Eu não estou dizendo que ele é mais seguro, estou dizendo que ele é mais cuidadoso com essa questão de se sentir seguro e inseguro. Porque ele, dentro da mitologia, a Virgem é aquele deus, a deusa que desce para o planeta e vai plantar sementinhas para as plantinhas nascerem, vai cuidar para que os animais se reproduzam adequadamente, para ter os animais, etc. Vai ensinar o homem a plantar, colher, guardar, trabalhar com o grão. Então, assim, é uma responsabilidade grande. Então, quando a gente está falando de o quanto essa criatura se sente segura, ela não se sente segura.
o grau de exigência dela para ela se sentir segura de verdade, ele é amplo. Então ela, neste caso, tendo Saturno ali, ela não foi uma pessoa que deram para ela, ela não teve uma mãe e um pai que pegou, mesmo já quase na adolescência, e como prática botou no colo, deu um beijo, conversou, perguntou como é que estava, tu tá bem, o que eu posso fazer para te ajudar, minha filha, por exemplo. Não teve isso. E aí a gente vai entender por que o leão dela, né, porque ela nasce com o leão no ascendente. Começa a compor um quadro. Então, como ela não teve esse suporte, o que aconteceu? As coisas eram meio que decididas em quem gritava mais alto. E aí ela vai ficar oscilando entre ter chiliques, né, para se posicionar, para as pessoas escutarem ela, e afundar e ficar num canto, não falando com ninguém, não querendo conversa, não querendo nada. E aí um humor bem ruim, assim, bem esculhambado o humor mesmo. As rotinas não são, assim, não tem nada de especial, ela vai viver da forma que for. Depois a gente vai ver que ela vai estar muito mais vinculada às questões profissionais do que necessariamente qualquer outra coisa. A questão familiar, uma família escorpião geralmente é uma família um pouco pesada, é um pouco densa demais, família escorpião. Então, mas não tem planeta, tá? Então, é só uma dica de que na família as coisas eram meio tensas. Aí namoro, filhos, criatividade é Sagitário, não tem planeta nenhum. Vai ser aquele período ali dos namoros, hormônios, né? Por que eu não estou dizendo que... namoro, filhos, criatividade Sagitário vai ser tudo legal. Porque tem um pega-ratão no mapa. A gente vai entender ele adiante. Aí sexta casa, Capricórnio, então não tem planeta, então é um ambiente de trabalho tradicional, por exemplo. Ela vai buscar um relacionamento, né, no momento em que ela entender que deve, aquariano, para quê? Para que seja uma pessoa que tem um olhar para os outros, em prol dos outros, que é um pouco diferente do olhar do leão. Mas ela não tem planeta. Aí, oitava casa, como ela lida com a transformação. Aí começa algumas coisas a pegar no mapa. Porque quando a gente tem a oitava casa, peixes na transformação na oitava casa, a gente adora um sofrimento para poder mudar. E quanto mais forte, melhor, porque é signo de fogo. Então ela tem que ficar atenta para isso. Para ajudar nesse quadro, ela vai ser uma pessoa que vai ter pesadelos constantes e vai ter a sensação de que tem alguém junto com ela de vez em quando. Não é uma sensação de um perfume maravilhoso e uma presença. Não é essa presença. É uma presença. Então ela tem que ficar atenta para isso, porque isso vai afetar o quanto ela se sente segura. Eu não tenho privacidade, mesmo estando aqui dentro, eu estou sentindo que tem ali um negócio que está, entende? Então isso ela vai ter que lidar. Não parece ser negociável. Ela parece que não vai negociar, ela vai ter que estudar, é a minha recomendação, estudar para tentar entender o que está em jogo, para ela poder lidar e seguir com a vida. Mas isso vai ficar puxando ela, vai ficar prendendo ela. Nona casa. Aí ela tem uma inteligência muito boa, muito boa. E essa inteligência vai tornar ela um pouco dona da razão, porque ela vai estudar muito. Aí não estou falando das questões da presença, tá? Ela até pode ser que ela estude isso, mas de uma forma geral, tirando esse negócio da presença, ela vai estudar. E esse estudo vai colocar ela dentro de grupos de amigos que talvez sejam até de fora do país. Pode acontecer. Então, assim, o estudo dela é legal. É motivado também, além dela entender que estudar é bom, mas também para ela tentar entender as questões emocionais, já que ela tem uma lua na casa 11 em Câncer. E uma lua em Câncer mal aspectada é a lua de quem foi manipulada. Alguém na família
contava uma história triste para essa pessoa ficar do lado dela. E ela descobriu ao longo do tempo que essa história triste era mentira, ou era errado, ou estava fazendo mal para alguém, e isso aí vai dar complicações no futuro. 10ª casa, Touro, tem um Plutão ali. Então, por isso que eu acredito que essa pessoa vai mais cedo ou mais tarde, em função dos estudos e conhecer pessoas de fora e ir trabalhar fora. Se ela não for fisicamente trabalhar fora, ela vai trabalhar com pessoas de outro país, de outro continente, e ela vai se dar muito bem. Se eu estivesse fazendo mapa para uma pessoa que tem 10, 12, 15 anos, eu diria, já sai aprendendo línguas, porque no futuro tu vai viver fora do país. Casa 10, casa 11. Casa 11, Gêmeos. E aí ela tem um Urano. Quando a gente tem Gêmeos na casa dos amigos, é legal porque a gente tem companheiros. A gente está buscando gente para ser companheiro da gente. Mas quando a gente tem Urano, são companheiros muito diferentes um dos outros. E a alteração, a instabilidade dessas amizades, da dinâmica dessas amizades é muito grande. O que leva ela a ter certos comportamentos não legais que criam uma zona de atrito com essas amizades. Ainda dentro da casa dos amigos, ela tem a Lua em Câncer, ou seja, ela vai tentar de alguma forma, junto às amizades, fazer alguma troca de conteúdo emocional. Para tentar o quê? Para tentar se sentir mais segura, mais completa. Ela consegue, eu acho que ela vai substituir o conhecimento, a troca de conhecimento, no lugar da troca emocional. Aí ela tem casa 12, Vênus em Leão. Então, essa pessoa, ela não conheceu quem amasse ela não teve essa referência. Ela vai tentar estabelecer com algumas pessoas relações afetivas, mas essas relações não vão se manter, ou vão se manter com essas pessoas muito distante dela, ou ela distante das pessoas. E possivelmente o grau de satisfação que ela terá com a vida é menor do que se ela tivesse essa Vênus em qualquer outra área do mapa. Então é importante a gente entender que muitas vezes uma criança nascer entre 4 e 6 horas da manhã pode fazer com que essa criança tenha uma Vênus ou um outro planeta importante muito mal posicionado, fazendo com que essa pessoa tenha limitações importantes. Se a gente pode escolher, e eu estou escolhendo os mapas todos com o Sol e o ascendente no mesmo signo, exatamente para mostrar a incidência que tem. O que acontece? O Sol, ele anda sempre enrolado com Mercúrio e Vênus. Ele vai caminhando no céu e esses dois planetas vão enrolado com ele. Então, se a pessoa nasce entre 4 e pouca e 6 da manhã, o Sol dela está nascendo, está lá na linha do horizonte. 4 da manhã o Sol não nasceu, 5 não nasceu, 6 horas, dependendo do lugar, está nascendo. Então o Sol está saindo lá na linha do horizonte. Quando ele está ali na linha do horizonte, é ascendente. Portanto, se ele tem uma Vênus ou um Mercúrio que está atrasado no movimento, ele pode ficar na 12, ou ele pode ficar na casa 1 com ele, na primeira casa com ele. Então, quanto mais as pessoas pudessem ter as crianças ganhar no meio-dia, era melhor, porque aí a Vênus e o Mercúrio estão bem iluminados pelo Sol do meio-dia, e aí vamos tocar. O resto a gente resolve o que vai acontecer. Eu não peguei mapas até agora, e até completar esse ciclo, eu não vou pegar mapas de Sol na 12, porque aí é complicado de vez, né? Porque aí é complicado de vez. Então, mas eu estou usando esses mapas para a gente mais ou menos se posicionar em relação a como é que funciona, qual é a dinâmica da astrologia para cada signo. Até a próxima.